com uma gata bêbada e você fala que você faria um filho nela pra manter a tua fama de homem safado. E assim, como é que Essa daí é exatamente isso. Como é que funciona essas coisas, né? Há toda uma campanha feita pelo universo feminista pra criar a ideia da zona cinzenta da mulher bêbada, né? Isso foi aproveitado, por exemplo, por aquela Mari Ferrer pra basicamente falar que foi estuprada de maneira criminosa por um rapaz que era inocente, falando, eu tava assim, assada, ela não tava, voltou andando normal, tal. O que eu quero dizer é o seguinte: de um lado você tem uma feminista malandra que vai pegar um lixo humano, que é o Bobson, ali no meio da rua, pra construir uma argumentação, pra falar que todo mundo é o Bobson, tá? E aí permite uma cultura, volto a colocar aqui, de falsa denunciação de estupro, que não atinge o Bobson, mas que atinge muitas pessoas que são inocentes. E aí você cria essa, como é que eu posso colocar, essa destruição de relações de confiança na sociedade. E não tô falando de relação de confiança entre a pessoa que tá muito... Não. Tô falando de uma relação de mentiras, de falsas denúncias, pra obter like na internet. E do outro lado, um sujeito que mostra o que é o homem comum brasileiro, tá? O que o Bobson tava fazendo ali, ele é mostrando a mentalidade do homem comum brasileiro, que é essa. Que no fundo é o embucho e vou embora. E assim, na boa, você tá tentando explicar uma coisa muito difícil, porque não é nem uma coisa nem outra. Você não tá nem falando que o Bobson tá certo, e nem falando que a feminista tá certa. Você já saiu da nuance... do Bobson. Do 1-0, como é que é? Do binário. Sim. Mas peraí, qual dos dois tá certo? O Bobson? Não, ele tá errado. Então a feminista tá certa. Não, a feminista também tá errada. A feminista, assim... Nossa, que coisa difícil de entender. A feminista tá querendo lacrar não com o Bobson, mas ela tá querendo lacrar eventualmente com você, que não tem nada a ver com a história, que é um sujeito decente e que vai ficar sujeito ali a esse vazio, esse cinza, né, essa coisa cinzenta que a sociedade tá virando, e que qualquer um pode gritar, isso é aquilo, e você destrói, você corrói as relações sociais. Que é isso que ela tá fazendo ali. Tanto que ela pergunta no final do feminismo. E o Bobson ali tá mostrando o que ele é. Porque assim, um dos graves problemas, eu falo isso muito nas minhas lives, né? É a ideia de que... eu vejo que isso você vai muito nos podcasts da galera Red Pill, que existe uma quase culpabilização da mulher, no seguinte sentido. A mulher, ela é malvada, ela é hipergâmica e ela sai com um bandidinho e depois ela quer ficar com o cara bonzinho quando ela tá velha e perdeu o valor de mercado. Sim. É isso que eles falam, né? Que enquanto ela toma uma leitada e ghost do alfa ou do malandro, até que ela vai... E ele não coloca, ele não enxerga a posição do homem no game. Que a posição do homem tem alguém fazendo isso, tem alguém embuchando essas bobianes, e o Bobson fica só olhando e tal, mas... É porque o Bobson também tem a Bobson também. A Bobiane. A Bobiane. A Bobiane, É o Bobson e a Bobiane. O Bobson e a Bobiane. Então, assim, o Bobson tem responsabilidade no cartório, e as pessoas ficam fingindo que não tem. Que isso é uma coisa meio solta que tá no ar. Eu queria tua opinião disso, porque uma das consequências dessa história toda é a galera ficar pintando a ideia de que uma família, vamos dizer, uma família brasileira, a família tradicional brasileira, o que é uma mentira. A família tradicional brasileira é uma coisa meio que de classe média. A família brasileira mesmo é uma coisa, é um arranjo matriarcal, destruído, com o pai em geral sendo irresponsável e com muitas famílias em que a mulher é o rimo de família por receber aposentadorias e bolsas, etc. E as famílias são assim, as famílias são meio que tão desconstruídas, tão detonadas, que não há muito o que fazer com elas quando a gente vai falar em termos tradicionais. Queria a tua opinião disso. Cara, isso é daria pra gente explorar um pouco mais uma outra coisa, que é o seguinte. Se você parar pra pensar o seguinte, uma relação tradicional de duas pessoas que não são Bobsons e Bobianes, né? Naturalmente, a mulher, isso é uma coisa natural, tá? Ela tende a deixar as grandes decisões para o homem. Isso não é a minha opinião. Isso não é o que eu acho bom, não é o que eu acho ruim. Não, é o que é. Tá? As sociedades humanas, elas são patriarcais ao longo de toda a história humana, de grupos humanos que nunca tiveram contatos um com o outro. As grandes decisões normalmente são tomadas pelo homem, que é um ser um pouco mais racional e um pouco menos emocional. O problema é, quando você tem homens, e a responsabilidade é do homem também, de ser esse polo, esse porto seguro, essa parte mais racional, ele também não é um cara racional porque ele é um Bobson. E um Bobson, ele age pelos seus puros instintos. Então, assim, ele vê um jogo de tigre, vou jogar! Ele vê a bebida, vou beber! Ele vê uma gostosa, gostosa! Então você não tem o porto seguro. E aí as mulheres
que também não tem por sua natureza essa tendência de serem mais racionais, você fica num mar de emoções misturadas onde você só tem caos. Então eu acho que é o seguinte, eu acho que a crise que nós vivemos no Brasil hoje, ela é uma crise que a culpa é das elites e das elites masculinas. Porque quem que teria que colocar ordem na casa? Não, lógico. Assim, todos os problemas são homens. O problema é que os homens do Brasil são uma bosta. Sim, sim. E aí, a gente cai naquele ciclo vicioso que é o seguinte, os homens do Brasil são uma bosta, mas as mulheres também demandam que eles sejam isso. Porque se você pegar os grandes influenciadores, cara, são sempre aqueles caras que fazem aquelas coisas absolutamente ridículas. Vou falar de um cara, eu nem quero falar muito dele porque ele gosta da gente, ele é gente boa. É gigante, não vou falar o nome dele aqui. E ele posta muito conteúdo de casal. E aí, tipo assim, teve um vídeo dele, cara, assim. Ele tá na sala da casa dele, aí chega a esposa dele. Amor, rápido, responde aí. Um homem casado pode ficar dando like no Instagram de outra mulher? Aí, claro que não, amor. Né? Tipo, como se fosse uma coisa super espontânea. E as mulheres, esse é o homem que eu quero pra mim, homem de verdade. Então, assim, vocês também demandam uma casca que é absolutamente artificial, que qualquer pessoa consegue dar um golpe em vocês, porque é muito fácil você fingir ser isso. E por outro lado, os homens olham a casca e veem que a casca tá vazia e também se contentam em ser só isso. E também se contentam em confiar em outros homens que também são só isso. Já visto o Pablo Marçal. Cara, o Pablo Marçal, pra mim, ele é a caricatura do que é um picareta. Ele não é nem um picareta, ele é a caricatura elevada à 10ª potência. Tipo assim, mano, vamos fazer um sketch onde um cara vai ser claramente um picareta, vai ficar até mal feito? É o Pablo Marçal. Ô, mano, e aí, eu pouso helicóptero. Que mais? Eu sou mais foda que o Ayrton Senna. Que mais? Eu sou triatleta. Que mais? Eu sou jurista. Cara, esse dia eu fui nadar, nadei mais que o professor. Esse dia eu fui lutar jiu-jitsu, bati no faixa preta. Tá, esse cara tá muito caricato. Não, as pessoas estão levando ele a sério. Você viu ele falando sobre afinação? Afinação? Não, assim, é uma... Afinação do quê? Olha, vou te ensinar um negócio. Todo violão tem uma corda. Existe a corda dó no violão. Não existe corda dó. Começa com isso, não existe corda dó no violão. Mentira, cara. Ele já tem a corda dó no violão. Agora, a afinação é assim. Se você não afina muito, ela fica desafinada. Agora, se você afinar demais, ela perde a afinação. Ele confunde a afinação com aperto. Exatamente. Ele acha que, tipo, afinar é apertar. Tipo assim, afinar em inglês é apertar. Tipo assim, quando você está apertando uma coisa, estou afinando. Isso. O ato de afinar... Tipo, ele acha que amolar uma faca é deixar ela mole. Entendi. Eu fiz uma faca de geleia. É a faca mais amolada do mundo. Então ele tá explicando que na corda dó, se você afina demais... Ela vira ser ré. Aí, meu Deus, a palavra em inglês é tuning. E tuning é literalmente... o ato de você achar o ajuste, como se fosse um lugar, correto. É calibração, é uma calibração. Você até chegar ao ponto. E ele não entende. E aí ele falou isso como se fosse uma máxima, assim, eu vou falar um negócio pra você. Na vida, você também, até pra afinar as coisas. Aí o Bobson pensa assim, cara, realmente, se eu apertar muito a corda do violão, ela até estoura. Caralho, as coisas têm uma medida certa, velho. Quem diria, a justa medida do Pablo Marçal. Caralho, e esse cara... Esse cara fala muitas verdades. Assim... É tão grosseiramente picareta que não deveria ser... Outra coisa, ele falando também de alturas de avião. De pés, ele confunde. Cada pé é 300 metros. Ele fala um negócio assim, tipo assim, mano, imagina um pé de 300 metros, tá ligado? Tipo assim, mano, um pé é um pé, cara. Assim, a gente tá num grupo que as pessoas ficam mandando as contradições do Marçal. Então, por exemplo, tem um dia que ele fala assim, imóvel você só compra parcelado, porque beleza, dá 2 dias ele fala, imóvel você só compra à vista. As pessoas não juntam um no outro. Não juntam. É que elas também não entendem muito, elas devem ficar assim, ele é muito rico, ele sabe pra mim, assim, o melhor vídeo do Pablo Marçal, assim, que foi o que, é um vídeo que ele ensina você a ficar reconstruindo casa. Ele basicamente fala assim, não precisa ter dinheiro pra comprar uma casa. Você compra o terreno sem ter o dinheiro, aí você parcela, aí você constrói uma casa em cima, você vende a casa por um preço maior do que o do terreno, você paga o terreno, paga a construção e ainda fica com lucro. Porra! Como é que você refuta isso? Você nem consegue refutar. Não dá pra refutar isso. Você só fala, é verdade, você fica rico assim, vai aí. Não tem como você refutar isso. É uma coisa tão imbecil. É a mesma coisa que eu peguei e falei assim, cara, essa mesa é branca. Tá bom, então ela é branca, não tem o que falar. Não tem mais o que falar. Você vai pegar esse código que eu vou falar aqui pra você vai ficar louco, eu vou te falar.
Porque às vezes a gente não abre a mente, não entende como pode ficar rico fácil. Porque, aliás, todo mundo não faz isso. A gente podia pegar todos os habitantes do Brasil e eles fazerem isso. Não, e aí, uma coisa que também é uma coisa do brasileiro, que é o seguinte, a gente gosta, e aí cai naquela máxima sua que o brasileiro tá condenado a ser feliz. Como a gente tá condenado a ser feliz, então a gente tem que rir da própria desgraça. Logo, quem ri da própria desgraça é alguém talentoso. Então, o que o Paulo Marçal faz? Ele faz um meme de si mesmo, já que ele se tornou um meme de si mesmo, então todos os absurdos dele, na verdade, são meméticos. Então, agora ele não é mais um retardado, ele é um gênio. Então, fica um negócio assim. Você entendeu o raciocínio? Lógico, tipo assim, lógico. não, aquele cara que era só uma piada, agora virou um pesadelo. Porra, claro que virou. Porque ele sabe tirar sarro de si próprio. Sim. Ele tá sabe dando a volta em todo mundo. Você nem percebeu, ele já foi, já voltou com... Você tava indo com a farinha e já voltou com o bolo pronto, amigo. Esse cara aí, ele tá 1000 anos na luz na tua frente, você nem tá ligado. Agora, né? assim, uma galera tava brava com a gente aqui. Como é que vocês pretendem vencer eleições no Brasil falando isso? Não Só sei, uma coisa, cara, sinceramente, posso ser sincero? Eu prefiro perder também. Se for nesse caso, eu prefiro perder. Outra coisa, assim, mesmo que eu quisesse vencer e ser prático, tá? A Bobiane não vai votar na gente. A Bobiane não vai votar. Dá pra ganhar a eleição sempre sai do voto dela. Não é só isso. A Bobiane, ela vai votar no fenômeno. E pra gente virar fenômeno do jeito certo, dá. Dá? Dá pra gente virar fenômeno. A Bobiane, ela vota